Fala, meu povo, como vocês estão? Em mais um Global Podcast, uma alegria poder chegar à sua casa, ao seu lar, ao seu trabalho, trazendo palavras, testemunhos, direcionamentos que vão edificar a sua vida. E com muita alegria, hoje está com a gente aqui o meu amigo Fabinho Vargas. Alegria te receber aqui, Fabinho. Alegria é minha. Veio pagar a dívida. Sim, sim. Como diz o ditado, devo, não nego, pago quando puder. Eu posso hoje. Mas foi rápido. Foi hoje. Uma alegria ter o Fabinho aqui com a gente. Nós tivemos num programa de rádio que foi uma bênção, foi incrível. Nós tivemos ali e foi maravilhoso. Fabinho, o seguinte, tu tá me devendo, mas o Fabinho paga muito rápido, com juros e correção monetária. Então, Fabinho, alegria ter você aqui com a gente. Né? Já falamos um monte de coisa boa. Dá para nós ter feito um podcast antes do podcast. Verdade, verdade. Pois bem, Fabinho, já quero começar por quem que é o Fabinho Vargas. Tem gente que não te conhece, sim. Né? Conhece a tua fama, mas não sabe quem tu é, tudo que aconteceu. Eu queria que tu já iniciasse aí cantando pneu para falar para a galera. Eu vou começar a dizer, como eu sempre falo, quem eu gostaria que os meus filhos dissessem que eu fui o dia que eu parti daqui. Eu tenho um sonho, assim, pastor, Sim. que o dia que eu for embora daqui, alguém pergunte para meus filhos, para Manu e para o Murilo, quem foi teu pai? Meu Deus. E que eles não digam as coisas que eu vou dizer agora. Que eles digam assim, meu pai foi um homem de Deus. Uau, que forte. Sabe, porque isso é realmente o que me move. A gente é pecador, cheio de falhas, cheio Só de defeito. Né? Mas eu acordo todos os dias Sim. tentando ser a minha melhor versão. Tentando errar menos, Sim. acertar mais. Eu até escrevo no meu livro lá no 6 Passos para uma Vida Equilibrada. Eu digo que o sucesso ele é uma conta. Ele é uma conta que é os meus erros, Sim. todos os meus erros, os meus acertos menos os meus erros é o resultado de quem eu sou. Caraca, show de bola. Então, Ótima comparação. Então eu tenho que tentar acertar o máximo, errar o mínimo, Sim. e depois quando fizer essa matemática aí, Sim. Tem que sobrar uma coisa boa. tem que sobrar uma coisa boa para esse resultado. Sim. Mas na prática eu sou um cara de uma família muito pobre, meu pai ele é eletricista, minha mãe empregada doméstica, e morava numa casinha de madeira lá em São Leopoldo, numa ruazinha de chão batido. São Leopoldo mesmo. Gaúcho mesmo. Gaúcho mesmo. Que tal? É até interessante, porque quando eu era criança, quando eu tinha 9 anos, vou fazer 53 agora. Mas nem parece homem. Não parece? Mas credo. Vou fazer 53. Eu tinha 9 anos, eu fui morar lá naquele lugar que tu foi fazer o programa. Sério? Exatamente naquele lugar. Tanto é que eu depois saí dali, fui morar em outros lugares, rodeio por aí, e quando eu me converti, há 15 anos atrás, eu resolvi voltar para as minhas origens. Uau, as Eu raízes. queria voltar para onde Sim. todo mundo me conhecia, onde as coisas ali, eu lembrava da minha infância e tal, e nós construímos aquele prédio ali. Nossa, uma baita estrutura. E eu fui morar ali. Então, eu sou um filho amado daquele lugar, eu conheço as pessoas pelo nome, elas me conhecem pelo nome, independente da fama ou não fama, elas conhecem o Fabinho que andava jogando bola naquelas ruas ali. Né? Que legal. Então eu fui morar ali quando eu tinha 9 anos com meu pai e com a minha mãe e meus 2 irmãos, o Alex e o Lê. Um é hoje, o Lê é o cantor do Tcheguri, o Alex o gaiteiro do Tcheguri. E a gente foi morar ali, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada e não tinha esgoto tratado. Era esgoto estava aberto na frente de casa. Faz muitos anos mesmo. Muitos anos. Isso foi em 1979. Eu nasci em 1970. Caraca, foi quando eu nasci, rapaz. Em 79. Eu tava nascendo, tu Eu tava jogando bola na rua. Tocando pé na casa dos outros. E aí, como não tinha luz elétrica, de noite escurecia 6 horas, acabou, né, velho? Sim. Só que meu pai tocava violão. E aí meu pai começou a ensinar a gente a tocar violão. Ele gostava muito de moda de viola, música sertaneja de raiz e tal. Sim. E a gente aprendeu música com meu pai. Entendi. E aquela música, ele virou nossa profissão. Caraca. A gente começou a tocar e um dia eu tenho um sangue empreendedor desde sempre. Sim. E um dia eu fui num baile, cara, e eu olhei aqueles caras tocando e falei assim, olhei aquela gente toda, olhei pra bilheteria, os caras pagando ingresso, falei, cara, dá pra viver disso. Dá pra ganhar um dinheiro disso e dá pra ajudar meu pai e minha mãe com isso. Bah, que legal. E aí eu comecei ali a tocar e tal, comecei a tocar na volta. Aprendeu com teu pai? Aprendi com meu pai. Iniciei meus irmãos ali e tal. Aí nós tínhamos um primo que tinha um pequeno conjunto ali. E a gente ia antes do ensaio deles ensaiar.
Um dia eles acabaram, o grupo deles ali, e aí o meu primo perguntou, vocês não querem vocês ficar tocando? Ficamos. E a gente começou a tocar nesses salões paroquiais e tal. E aí, um dia eu recebi um convite de um amigo para vir cantar numa churrascaria aqui em Novo Hamburgo. Chamava Churrascaria Tradicional. E aí, nessa churrascaria, eu vim cantar com eles. Sim. E cantei uma noite e o dono da churrascaria me chamou e falou, tu não quer cantar aqui? Eu trabalhava durante o dia numa empresa de uma metalúrgica e eu falei, quero. Ele falou, te pago tanto e tal. E eu fui tocar com os meus amigos lá. E um dia os meus amigos me chamaram e falaram, cara, nós estamos indo para um outro lugar. Vamos junto? A gente vai tocar na pizzaria Tatu em Porto Alegre. Eu falei, vamos junto. E aí, quando acabou a noite, o dono da churrascaria me chamou e falou, ó, os meninos estão indo lá para a pizzaria Tatu. Pô, mas eu queria que tu ficasse. Eu falei, mas eu vou ir junto com eles, são meus parceiros e tal. Daí ele falou, mas se tu quiser ficar, eu te pago o dobro que tu tá ganhando e ainda tu pode trazer mais 2 pessoas que eu pago para tocar contigo. Caraca, homem. Eu falei, cara, os meus irmãos, nós vamos resolver o nosso problema. Sim, sim. Chamei meus amigos e falei para eles, cara, vocês se importam se eu ficar? Porque ele fez uma proposta assim, meus irmãos, eu consigo trazer meus irmãos. Falou, não, fica de boa, fica tranquilo e tal. E aí eu cheguei em casa e falei para meus irmãos, falei, ó, nós vamos tocar numa churrascaria a partir de amanhã. Daí, só que na banda, eu tocava guitarra, o Lê cantava e o Alex tocava contrabaixo. Só que precisava de uma gaita, né? Sim. Só que o Alex estava começando a tocar gaita, aprendendo. Arranhando. E o Lê estava aprendendo a tocar contrabaixo. Sim. Ele falou, cara, mas não sabe? Eu falei, sabe. A gente sabe. A gente conhece todas as letras, a gente sabe fazer o vocal. O Alex falou, cara, mas eu não sei fazer os solos. Eu falei, não tem problema. A gente arranca tocando, lá no meio tu improvisa um negócio e tal. E vamos lá pegar essa grana. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É isso que tu falou antes de nós começar até. E aí a gente foi pra churrascaria e começamos assim. A tocar ali, depois ele... Sério, cara? Começamos... O Lê, o meu irmão mais novo, eu tinha... Deixa eu ver uma coisa, vamos fazer o cálculo aqui. Eu tinha 18 anos, o Lê tinha 11 para 12. Nossa! É. Um piá, homem? É, um piá. Eu tinha 17 para 18 ali e o Lê 11 para 12 anos. E aí, cara, e aí foi. E ali nós conhecemos um grupo, Garotos de Ouro, lá de Cruz Alta. Conheço. E daí os Garotos de Ouro... alguns eventos que eles participaram. Isso, e daí aí o dono dos Garotos, que até faleceu agora, infelizmente, há um tempo atrás, o Ayrton me chamou no final e falou assim, cara, se vocês morassem em Cruz Alta, eu ia comprar um ônibus, ia montar uma estrutura e ia fazer uma sociedade com vocês. Eu falei, a gente não mora, mas pode morar. Não perdeu o brinque, né? Ele falou, quando é que tu pode ir a Cruz Alta? Eu falei, dia que tu quiser. Ele falou, quarta-feira. E quarta-feira eu peguei um ônibus semidireto e fui a Cruz Alta, assim, não sabia nem para que lado apontava o nariz. Nunca tinha ouvido falar disso. E ali a gente fechou uma parceria com ele e o primeiro baile que ele arrumou para nós foi em Cuiabá, no Mato Grosso, no Réveillon daquele ano. Caraca! E ali começou a nossa história com o Tia Guri. Aí nós... E por que o nome Tia Guri? O nome era muito ruim, chamava Miringuaçu. Que em Tupi-Guarani quer dizer pequenos e grandes. Esse era o nome nosso, da nossa banda ali. Eu e meus irmãos. Nada comercial. Não, os caras chamavam nós de Mogi Mirim, Mogi das Cruzes. Não colou. E aí chegamos lá e falou, cara, a única coisa é o seguinte, a gente precisa mudar o nome. Esse nome não tem condições. Sim. E vamos pensar no nome. Aí, no outro dia ele me chama a gente, uma coincidência, ligou um empresário do norte, de Belém do Pará, querendo levar o Garoto de Ouro, mas nós não vamos, não temos nem agenda. Sim. E eu falei para ele que eu tinha uma banda maravilhosa para mandar. E ele perguntou como é que era o nome da banda. Eu falei, cara, a gente tá trocando o nome, mas amanhã, de noite, eu te dou resposta. Sim. Então nós temos até de noite para ter um nome de uma banda. Bastante tempo. Eu falei, cara, mas é muito pouco tempo. Daí começamos a pensar, não achamos o nome e tal. Ele falou, falei para ele que amanhã de manhã tem que dar o nome. Aí passamos a noite toda pensando no nome, cara. E aí, lá em Cruz Alta, se falava muito, ô piá. Sim. Ô piá pra cá. Sim. Aí eu falei, pô, piá, né, cara? Garoto de Ouro, piá. Falei, tchê piá. Aí, no outro dia de manhã, tchê piá. Ele falou, cara, tchê piá, garoto. Não, mas guri é melhor do que piá. Tchê guri, então. Bah, não acredito que foi assim. Falei, então, tchê guri. Esse é o nome da banda? É o nome da banda. Golaço. Chamou a secretária dele, marca o fotógrafo para hoje de tarde para nós fazer os cartazes.
Aí vamos fazer na sala de casa e tal. Sim. Fizeram a foto, no final do dia da tarde fui com um Fiat Uno aí, Juí, levar as fotos para fazer o cartaz para mandar pro cara em Belém do Pará. E aí de 90 Que doideira, mano. Aí de 90 a 92, nós viajamos basicamente Pará, Tocantins e Amazonas. Meu Deus do céu. Cara, a gente não tinha trabalho aqui e pintou essa oportunidade lá. Nós fomos... Não pode perder de forma alguma. Fomos, isso vai gerando autoridade, no caso, né? Fomos e ficamos 3 meses. E, cara, e aí, nós cheio de gás, gurizada e agradando e tal, o cara falou pro Ayrton, pode mandar ele de novo. Daqui 2 meses, manda de novo, que eu tenho mais agenda para eles aqui. Nossa. A gente ficou 2 meses em casa e voltou. Mais 4 meses lá. Caraca. Era 4 meses sem comer num restaurante, sem dormir num hotel. Dormia dentro do ônibus. Fazia comida dentro do ônibus. Se virar nos 30. Se virar nos 30. Então ali eu conheci todos os garimpos, por exemplo, do sul do Pará, Xinguara, Rio Maria, Tucumã, toda aquela região. Eu fui a Palmas, capital do Tocantins, quando estavam construindo Palmas. Passava numa reserva indígena. Sim. Um dia eu estava em Brasília... E eles curtiam esse estilo de música. Porque muito gaúcho. Entendi. Muita colônia de gaúcho. Teoricamente seria uma coisa totalmente diferente. Mas assim, ó... Pelo fato de ter gaúcho lá, então... Por exemplo, lá em Belém do Pará, eu me lembro que a gente tocava num lugar chamado Asas. Associação dos Amigos... Associação dos Sulistas e Amigos do Sul. Entendi. Então, do Espírito Santo para baixo, todo mundo é gaúcho, irmão. Sim. Em Belém do Pará... Santa Catarina tem um bairro gaúcho lá. Não. Tem mais gente. gaúcho que aqui, às vezes. Exato. Aí, Paragominas, Imperatriz do Maranhão, Balsas, lugar de muito gaúcho. Sim. De muito gaúcho. E aí as comunidades vão se juntando e vão montando CTG. E depois a gente começou a fazer show em praça pública, fechar com prefeitura. Nossa. Não, para tu ter uma ideia, um dia eu estava em Brasília. Essa história é incrível. Eu estava em Brasília num jantar com um deputado, lá, amigo meu e tal. E aí, não sei o que, falando. E aí um deputado falou assim, eu vi que ele era do Tocantins. Porque no Tocantins. Ele falou assim, não, porque lá em Dom Eliseu. Eu falei, Dom Eliseu? Ele falou, cara, meu pai foi prefeito de Dom Eliseu e tal. Não sei, uma cidadezinha muito pequenininha lá no quilômetro. Na beira da BR lá. Eu falei assim, deixa eu te falar o seguinte. Dom Eliseu é o quilômetro 0 da Belém, Brasília, e dali tu vai para Marabá. Ele falou, como é que tu sabe? Eu falei, eu fiz a inauguração da luz elétrica lá. Aí ele falou assim, não era tu. Eu disse, como assim? Ele falou assim, aqueles meninos de bombacha, assim não sei o quê. Era vocês? Era tu. Ele falou, cara, eu era pequeno. Eu fui com meu pai era o prefeito. Caraca. O meu pai era o prefeito. Ele falou, cara, eu vi tudo aquilo e tal, não sei o quê. Então, em 1900, eu não sei se é 90 ou 91, às vezes eu erro, a gente inaugurou a luz elétrica do quilômetro 0 da Belém, Brasília. Nossa. A gente foi fazer uma biografia. Não. Tem histórias que não acabam mais dessa época. Então, a gente ficou 2 anos basicamente fazendo o norte do Brasil ali. Nossa. Basicamente fazendo norte. E ali a gente compôs as primeiras canções e tal, e em 93 gravamos o primeiro disco, e aí explodiu o Tcheguri, aí vem toda a história de música e tal. Eu sei também de uma história aí, Fabinho, da questão da conversão, que é muito forte. O processo de conversão, porque teoricamente não tinha uma aproximação espiritual. Não. Conta pra nós, cara, conta pra nós. Essa história é muito linda, muito linda, né? A nossa história de conversão, pastor, eu costumo dizer que nós somos só mais um no meio da multidão. Sim. Porque a nossa história é a mesma história de 99% dos evangélicos. Sim. A gente toma um tombo, a gente toma uma pancada e daí oportuniza Deus entrar na nossa vida. Sim. A nossa dificuldade é a oportunidade que Deus tem para revelar para nós quem Ele é. Exatamente. A sua grandiosidade, né? Porque quando tudo tá bem, a gente quer que fique melhor. Sim. E a gente acha esse papo de Deus muito careta. Sim. Então a gente não quer muito falar de Deus. Sim. Não. Eu sou um cara do bem, tem Deus dentro de mim, não faço mal para ninguém. É aquele papinho furado de sempre. Verdade. Só que em 2007 nós descobrimos uma doença incurável
na vida da minha esposa, chamada esclerose múltipla, Meu Deus. que é a inflamação da baía de melina no cérebro. E essa enfermidade ela vai atrofiando os músculos e vai paralisando a pessoa. Meu Deus. Só que a Silene, ela tinha 27 anos. Era uma menina, cheia de sonhos, fazia faculdade aqui na Fevale, fazia Sério? faculdade de nutrição e teve que abandonar os estudos porque ela não conseguia mais escrever. Ela Já estava indo no processo de... exatamente, estava atrofiando, né? E ela não conseguia andar, ela tropeçava, ela caía, ela não tinha equilíbrio. E às vezes ela ficava 2 meses na cama sem conseguir levantar. Era muito complicado. Já tinha filhos, não? Sim, nós tínhamos o Murilo com 2 anos. O Murilo nasceu em 2005, isso era 2007. E aí eu tinha uma síndrome, infelizmente, muito comum nos dias de hoje, chamada síndrome do pânico. Meu Deus. Então imagina uma casa onde o filho tem 2 anos, Nossa. a esposa tem esclerose múltipla e o marido tem síndrome do pânico. Sangue de Jesus tem poder. E aí a nossa vida virou de cabeça para baixo. Sim. Nosso casamento, que já não era lá essas coisas, piorou. E a minha mulher, a Silene, foi morar na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar dela e do Murilo. Sim. E eu fiquei sozinho na minha casa. Nós E não... ainda com os shows, com os eventos. Sim, nós não nos separamos no sentido assim de estamos nos divorciando, mas de alguma forma nós estávamos nos separando ali. Sim. E eu costumo dizer algo que me envergonha muito, mas eu sou obrigado a falar. Eu costumo dizer que eu tive, naquele momento, a atitude mais canalha que um homem pode ter. Meu Deus. Porque eu fiquei pensando assim, cara, é bom que ela vá para casa da minha sogra, é bom que ela se separe, porque ela não tem mais o que me dar. Sim. Ela não pode cuidar de mim, ela não pode ser minha esposa. Então eu sou jovem, eu quero ser feliz. Vou aproveitar, vou curtir. Eu vou arrumar um outro casamento, vou arrumar uma outra pessoa, vou me oportunizar a ser feliz. E eu friso que é uma atitude muito canalha, porque eu só não fiz isso por causa do meu pai. Porque o meu pai era um cara muito reto, um cara muito correto em todas as suas atitudes. Com princípios familiares. Exatamente. E Foi o que segurou você. E eu pensava assim, cara, se eu for falar isso pro meu pai vai dizer assim, filho, a Silene não é uma boa esposa, o que ela fez para tu te separar dela? Se eu dissesse pro meu pai, não, pai, é que ela tá doente, meu pai ia dizer, filho, não me envergonha dessa forma. Meu Deus. Eu sei qual seria a resposta do meu pai. Sim, Meu pai ia sim. dizer assim, meu filho não vai me dar esse desgosto. Né? Tu foi lá buscar aquela moça na casa dela, Meu Deus. e agora tu não vai deixá-la no meio do caminho. Eu sabia que meu pai ia falar isso. Então, por Que esse... forte. Cara, eu até me emociono porque sempre que eu lembro disso, assim, é muito doído para mim. Sim. E vergonhoso também. Eu falo porque é uma forma de acordar as pessoas, Nossa. sabe? Mas dói Muito muito. forte, Dói muito muito forte. isso na minha vida. Mas aí a Silene foi morar na casa da minha sogra, eu fiquei na minha casa ali sozinho. E, pastor, eu chorava todo dia. Meu Deus. Todo dia, porque eu tinha infartos psicológicos. Eu ficava com o braço dormente, a boca, eu perdia a articulação da boca, eu entrava em pânico e eu corria para o hospital. E a Silene lá, com esclerose múltipla, deitada numa cama, cuidado pela minha sogra, que minha sogra como se fosse uma mãe para mim, porque é a pessoa assim que nos guardou, que nos cuidou, sabe? Esteve presente, que teve ajudou presente ali o tempo todo, sabe? E aí foi, cara. E aí foi, eu tendo esses infartos, a Silene lá, até que em 2009 eu tinha uma produtora de eventos, eu fui fazer um evento lá em São Leopoldo, muito famoso, chamado São Leopoldo Fest, Sim. que é o evento do sim. município. E eu tive uma ideia. Vou fazer uma noite gospel. Sério. Que hoje eu sei que não era a minha ideia, entendeu? Nossa. Por quê? Porque eu peguei os números da festa do ano anterior e nos números da festa do ano anterior, na segunda-feira, era muito fraco, não ia ninguém. Tipo, dava 1.500 pessoas o dia inteiro na festa. E não se pagava. Sim. E eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou fazer lá a noite do pagode, a noite do rock, a noite não sei o que, a noite do gaúcho. Sim. Pô, se na segunda-feira eu fizer a noite gospel, eu trago um público que não vem pra festa. Que não participa. Que não participa. Eu trago um Exatamente. público novo. E na segunda-feira, teoricamente, não tem culto em lugar nenhum. Aí, Que golaço. aí eu digo, cara, vou fazer isso. Não se falava em noite gospel nos lugares. Eu entendo que foi a partir dali, eu acho que outras pessoas foram vendo. E marcou em toda a Foi em cidade, 2009. Aí tive essa ideia, apresentei numa reunião de gestão do evento, apresentei a ideia, os caras queriam bater em mim, né? né? Como assim botar caras os falam- crentes no meio de uma festa? E não, numa festa de imigração alemã, com Nossa. chopp e tal. Não tem como, Tendel. né?
Aí eu falei, cara, mas assim, ó, você tem que pensar como... Aí uma pessoa perguntou pra mim assim, tá, mas tu é crente? Eu falei, eu não. Nunca nem passei na porta de uma igreja. Tá, mas por que tu quer fazer isso? Eu falei, cara, porque eu acho que comercialmente é bom. Sim. E eu acho que politicamente para vocês é bom também. Vão falar com uma parte da comunidade. Um público que decide, com que tem quem vocês força. não falam. Que visão. Com quem vocês não falam. E mais, nós vamos trazer para a festa um público que não vem para a festa porque não tem nada para eles aqui. Aí me lembro que o prefeito da época falou assim para mim, ó, então vamos fazer... Eu falei, ó, dá 1.500 pessoas. Tem os números. Ano passado deu 1.500 pessoas. Vai dar no mínimo 3.000. Daí ele falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer aí, vamos ir por ti, mas se der errado, a culpa é tua e o prejuízo é teu. Se der bom, é bom para nós todos. Eu falei, tá bom, ok. Sim. Aí quando a gente saiu, cara, um cara me abraçou. Ele era o secretário de Indústria e Comércio do município. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Eu não falo com ele, lá saiu há mais de 10 anos. Chamava Carlinhos Fleck. E esse cara me abraçou e falou assim, Deus está te usando. Nossa. Eu falei, como assim Deus está me usando? Ele Uma linguagem, uma narrativa totalmente fora do teu padrão. Completamente. Ele falou, eu faço parte de uma reunião de pastores que acontece uma vez por mês, um café, e a gente ora muito lá por esse espaço. E esse espaço nunca aconteceu na cidade. Cara do céu. E ele falou, e Deus te usou hoje aqui. Ele falou, e amanhã tem um café, às 8 da manhã. Meu Deus. Imagina, um dia antes, amanhã, 8 da manhã. Tu vai comigo? Eu falei, vou. Ele falou, pra gente contar pros pastores. Meu Deus. E aí eu fui no outro dia. Mas esse cara secretário era cristão. Ele era cristão. E aí eu fui, mas eu não sabia que ele era cristão e eu acho que ninguém naquela mesa sabia. Sim. E aí eu fui naquele Era um infiltrado. E aí eu fui no café da manhã no outro dia e tô no café dele, me apresentou, esse aqui é o Fabinho Vargas, ele é o dono da produtora que tá fazendo o São Leopoldo Fest e tal, e ele tem uma notícia pra dar pra vocês. Aí eu, assim, eu vou fazer um evento assim, pá, né? Quero pedir a colaboração de vocês, abrir esse espaço lá e pá. Pá, eles vibraram, eu falei, só que é o seguinte, eu tenho X dinheiro para gastar com um show e eu não conheço o segmento. Eu não sei quem trazer, então eu gostaria de uma sugestão de vocês dentro deste valor. Sim. E um pastor lá falou assim, PG, porque ele era da oficina G13, mas eu não sabia nem quem era, oficina G13, oficina G3, e agora ele está carreira solo e a meninada gosta, e eu acho que esse é um evento para meninada. Eu falei, ok, você consegue o contato dele? Não, a gente consegue e tal. E eu contratei o PG. Capaz. Contratei. Hoje o PG é meu irmão, meu amigo e tal, e o PG sempre conta essa história e tal. E aí o PG orou comigo no camarim, inclusive. E aí não deu 3.000 pessoas, deu 8.500. Nossa! E foi uma O loucura. prefeito queria tu de vice-prefeito. Foi uma loucura. E ali, durante aquele período, Nossa, que top. Pô. eu comecei a me encontrar com o presidente do conselho, que era o pastor Joel Gesta, da Igreja Aba, de São Leopoldo. E o pastor Joel começou a ir no meu escritório para acertar detalhes do evento e tal. Inclusive, o panfleto, aí mandou fazer um panfleto sem chopp para poder distribuir nas igrejas. Sim. As coisas básicas, assim. Sim. E nós ficamos amigos. Cara, ficou contato. Aconteceu o evento e terminou o evento. De vez em quando ele me ligava e falava, Fabinho, tô passando aqui perto, tem um café aí, tem um chimarrão. Eu falava, passa aí, pastor. Ficou amigo do pastor. Fiquei amigo. Ele ia lá, tomava um chimarrão comigo e no final ele dizia, posso orar contigo? Eu falei, claro. Uau. Ele levantava a mão, orava comigo e ia embora. E ele foi fazendo isso. Eu conheci ele em abril, a festa foi em julho. Quando foi em novembro, ele entra um dia, ele me ligou e falou, tô passando aqui perto, tem um chimarrão. Eu falei, tem, pastor. Mas era o dia assim que eu estava destruído. Caraca. Eu estava acabado, pastor, aquele dia. E ele entrou e ele sentou na minha frente e perguntou aquela pergunta que a gente faz quando a gente vai... E aí, como é que estão as coisas? E quando ele perguntou aquilo para mim, eu olhei para ele, comecei a chorar e falei, pastor, quer saber? Caraca, me arrepio tudo aqui. Tá uma porcaria. Meu Falei Deus, pra ele. amigo. Daí ele falou assim, como assim? Tu me disse esses dias que tu tá indo para os Estados Unidos, que os teus negócios vão bem. Eu falei, pastor, é verdade. Daqui 15 dias eu vou para Las Vegas. A gente foi indicado ao Grammy Latino, que é um dos prêmios mais importantes da música no mundo. Quando eu era criança, pastor, eu sonhava ir lá olhar. E eu tô indo lá concorrer. Nossa. Eu digo, mas perdeu a graça. Falei, porque eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca lhe contei. Eu nunca tinha falado para ele. Eu digo, a minha esposa, pastor, ela tem uma doença incurável para a medicina, ela está morrendo.
Ela mora na casa da minha sogra com meu filho, que tem 2 anos. Tem 3, na verdade ele já tinha 3 para 4. Tem 3 anos. Eu moro sozinho na minha casa. Eu tenho síndrome do pânico. Eu choro todo dia. Eu não aguento mais. E ele olhou para mim e falou assim, Fabinho, Jesus pode resolver isso. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus, pastor, glória a eu digo que a minha vontade era dar naquele pastor. Sim. Eu brinco até que eu digo que eu não tentei isso porque ele tem 1,98 e 120 quilos. Não era legal. Sim. Mas eu fiquei doido. Eu falei, cara, eu cheio de problema. Eu preciso de um cientista para arrumar a cura da minha... Não de igreja, que é o sentimento Sim. que a gente que não teve experiência com Deus tem. Claro. E às vezes as pessoas não entendem isso. Sabe? Ele não quer se ajudar. Como é que um cego vai se ajudar? Não tem como. E aí não tem essa percepção. Né? E aí eu falei isso. Falei, né, ele falou, eu falei, tá bom, pastor, tá legal. Não, ok. Daí ele falou assim, deixa eu orar contigo. Aí ele orou comigo, não tomou o chimarrão e foi embora. E ele falou assim, tô à tua disposição. Meu Deus. O que tu precisar, conta comigo e tal. Eis aí os homens de Deus, as pessoas compromissadas com o reino. Isso. Glória a Jesus. Não, ele ficou 8 meses na minha cola, eu dando balão nele. Tu entendeu? Sim. Tipo, passa aí tomar um chimarrão, tá, legal. Sim. Aí, mas olha o que Deus tinha preparado. Ele sai dali, vai embora, e eu digo, eu vou lá para casa, para chorar um pouco sozinho. Nossa, eu deitar, olhar uma TV. E quando eu chego na minha casa, que eu abro a porta da minha casa, a minha mulher estava sentada no sofá. Ela morava na casa da minha sogra. Mas ela estava sentada no sofá chorando. E a nossa secretária, a moça que limpava a nossa casa e tal, assim, lavando a louça. E eu abri a porta, ela chorando, eu falei, o que foi? O que aconteceu? E ela olhou para mim e falou assim, Fábio, eu vou morrer. E eu não vou conseguir criar o nosso filho. Meu Deus do céu. Daí eu falei, tá, mas o que tu tá fazendo aí? Daí ela falou, não, a Rosane veio aqui limpar, eu vim pegar umas coisas minhas e tal. E agora eu tava falando com a Rosane ali, a Rosane disse que tu é amigo de um pastor. Eu falei, como assim, Rosane? Tu sabe que eu sou amigo de um pastor? Ela falou, não, é que um dia eu tava caminhando ali na Independência e eu te vi tomando um café com ele, o pastor Joel. Eu falei, tá, mas como é que tu conhecia ela? Ela falou, não, porque eu sou crente. Bah, que top. E eu não sabia que ela era crente. A tua secretária de limpeza era cristã. E mais, desviada. É. Desviada. Não creio. Eu brinco que Deus usa até os desviados. Aí eu falei, é muita coincidência. Ele estava lá no meu escritório agora e ele me convidou para ir no culto. Daí a Silene falou, então vamos. Eu falei, mas tu quer ir? Ela falou, eu quero. Eu falei, então vamos. Te pegam lá na tua casa às 7 horas, na casa da tua mãe às 7 horas. Sim. Peguei ela na casa da minha sogra e fomos no culto. Cara do céu. Primeira quarta-feira de novembro de 2009. Chegamos naquele culto, eu meio cheio de preconceito. Pô, como assim? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o Fabinho do Tcheguri. O que vão dizer de mim? Né? E, cara, de repente eu entro assim, pô, já vem o pessoal me abraçar. Pô, que bom te ter aqui e tal. Aí começa o culto. Banda tocando ali, eu já me emocionei. Cara, que som legal. Que som legal. E no final o pastor fez um apelo. Se alguém está aqui hoje, que é uma transformação de vida, hoje é o dia. Só dar um passo de fé. Dar um passo até aqui à frente e dizer para Jesus, eu te quero na minha vida. Meu Deus. E eu, sem combinar com a Celene, nós somos nós dois. Meu Deus do céu, tô tudo arrepiado. E aí, naquela noite, nós aceitamos Jesus. Eu e a Celene. E a partir dali, pastor, começou uma revolução na minha vida, na nossa vida. Porque daí eu amei aquele ambiente, eu amei aquilo, entendeu? E eu comecei quarta, sexta e domingo. Amor à primeira vista. Não, amor à primeira vista, quarta, sexta e domingo. Entendeu? Eu não estava viajando com a banda e tal, eu já não estava mais cantando, eu estava só no escritório, eu ia no show de vez em quando, às vezes não ia. Já é uma confusão ali, eu com síndrome do pânico. Até por toda a situação que eu estava vivendo. E aí eu... Quarta, sexta, domingo, a Silene ia, às vezes não ia. Quando deu 30 dias, eu tô saindo de um culto com a Silene, de carro e tal, olhei para ela e falei assim, tu quer voltar para casa? Daí ela falou assim, como assim? Tu não tem condição de me cuidar e tal? Porque essa era a desculpa, entendeu? Não tenho tempo de cuidar, não consigo. Eu falei, eu não perguntei se eu tenho condição de cuidar. Eu perguntei se tu quer voltar para casa. Daí ela falou assim, tá, mas não dá. Eu falei, eu vou dizer pela última vez, a minha pergunta não é
Se eu posso ou não posso. Eu quero ver se tu quer. Só sim ou não. Eu falei, querer eu quero. Eu falei, então vamos subir, vamos pegar as tuas coisas e vamos lá para casa. E eu falo que esse foi o primeiro grande milagre. O segundo, porque o primeiro foi a salvação quando eu aceitei Jesus. Mas foi o segundo grande milagre de Jesus na nossa vida. Nossa. Porque só Jesus consegue fazer uma transformação no coração de alguém assim. Como transformou o meu coração. Glória a Deus. Então, subimos, pegamos as coisas e ela já foi dormir lá em casa, naquela noite. Sim. E pela primeira vez, desde o dia que nós nos conhecemos, que a gente começou a namorar no dia 5 de janeiro de 1996, e isso aí era 2009, foi a primeira vez que a gente fazia algo juntos. De verdade, assim, sabe? Sim. De compartilhar, era a primeira vez. E aí a gente começou, ela foi para casa, e aí eu ia no culto, ela ia junto comigo, quando ela não conseguia levantar da cama, ela ficava, eu ia sozinho. E aí quando deu 3 meses, eu chego num culto um dia muito, muito mal, porque a Silene ficou em casa sem conseguir levantar da cama e tal. E tinha dores, Fabinho? Sim. Ela tinha dores... Tinha que tomar muito remédio, sim? Ela tomava remédio, mas assim, ó, quando a gente se converteu, é quando ela ia começar a tomar o interferon, que é um paliativo que diminui, tipo assim, a força do surto, mas é um paliativo que resolve uma coisa e arrebenta outras. Sim. E ali a gente decidiu que a gente não ia tomar, que ela não ia usar. Sério? Sério. Ali a gente passou a ter essa coisa, não, só um pouquinho. Acho que... E estava os remédios é um medicamento muito caro e tu tem que pedir para a Secretaria de Saúde do Estado. Sim. Na época era R$25.000 por mês. Nossa. Em 2009. E aí a gente estava tramitando a documentação e tal. E aí, nesse dia, ela ficou em casa, ela não conseguiu ir e eu fui muito mal pro culto. E eu sempre sentava na primeira fila, assim. E eu sentei na última cadeira. Tinha umas 400 pessoas no culto, eu sentei na última cadeira e fiquei lá, sentado. Começou o louvor, todo mundo de pé e eu sentado. Sim. E eu meio reclamando, assim, sabe? Pô, por que está acontecendo isso com a gente e tal? E aí, depois, na hora da palavra, em vez do pastor Joel pregar, ele chama um pastor convidado. Um senhorzinho, cabelo bem branquinho, aparentava ter uns 80 anos, assim. Nossa. Ancião. Ancião, e aquele homem sobe e começa a pregar, e começa a contar um testemunho. Um testemunho muito maluco. Um testemunho que ele tinha morrido, o Jesus tinha levado ele aos céus. Uau, um arrebatamento. E eu comecei a pensar, falei, cara, esse cara é doido. Como assim? Totalmente fora daquilo que a gente... Não, isso não existe. Sim. Isso não existe. Esse cara tá mentindo. Sim. Eu comecei ali a julgar, Sim. a questionar. Falei, cara, não. Como assim? Não. Impossível. Só que, de repente, no meio do testemunho, ele para e fala assim... Ele fala assim... E ele ficava dizendo que Jesus era amigo dele. Não, porque Jesus é meu amigo, porque Jesus é meu amigo. Eu falei, cara é maluco, como que Jesus vai ser amigo de alguém? Não tem como ele vai ser Jesus, teu amigo Jesus. Sim. Eu falei, cara, esse cara é maluco, eu já sei, mas eu vou ver até onde é que vai a loucura dele. Morreu, visitou e ainda... E aí ele vem dizer que Jesus é amigo dele. E aí, de repente, ele fala assim, aí um dia, nós descobrimos que a minha esposa estava com câncer. Meu Deus, junto com a questão... Não, ele falou. Ah, sim. Não, Entendi. Não, ele falou assim, aí um entendi. dia... nós descobrimos que a minha esposa estava com câncer. E ele falou, e aí eu chamei meu amigo Jesus para uma conversa. Sentei na soleira da minha porta, ele sentou do meu lado, eu fiz um chimarrão e disse para ele, Jesus, a minha mulher vai morrer. Meu Deus. E para ela vai ser bom, porque ela vai te encontrar. Mas para mim e para meus filhos é muito ruim. Nós não podemos perder ela ainda. Meu Deus. A gente precisa dela. Então eu preciso que tu cure ela. Nossa. E mais, se tu não curar ela, vai ficar ruim para ti, Jesus. Porque as pessoas Era amigo mesmo. Porque né? as pessoas vão dizer quem é esse Jesus? O pastor João Carlos Marques já andou por mais de 70 países falando do amor de Jesus e agora na hora que ele precisa, esse Jesus vai deixar ele na mão. Uau. Ele falou assim, ele baixou a cabeça e falou, eu sei que eu falei um monte de bobagem, mas amigo é assim mesmo, né? A gente mete o pé pelas mãos. E Jesus, como meu amigo, ele sabe Nossa, que eu falei. Intimidade. Ele falou, e aí por misericórdia, ele curou a minha esposa. Meu Deus. Eu falei, cara... Como assim? Eu falei, cara... Eu também quero se isso é verdade, eu quero pra mim. Glória a Deus. E levantei dali e fui embora. Eu não esperei terminar o culto. Sim. Levantei e fui pra casa. Sim.
Falei, Ficou atucanado. fiquei atucanado. Entrei em casa, a Celene estava na sala, assim, eu falei, meu bem, eu vou ficar no quarto um pouco sozinho, depois eu quero falar contigo. Porque, já te explico. Entrei no meu quarto, chavei a porta e com a convicção Glória de a que Deus. Jesus estava ali. Glória a Deus. Eu comecei a tentar falar com ele. Só que eu não conseguia, pastor. Eu só chorava, cara. Sim. Só chorava. Aleluia. Aí eu fiquei uns 10 minutos chorando. E quando eu parei de chorar, assim, eu consegui diminuir um pouco. Eu falei, Jesus, eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Nossa. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia na minha casa. Sim. O que eu sei de ti é o que eu ouvi falar lá na igreja, que me contaram que tu já fez paralítico andar, que tu fez cego ver, me disseram que tu ressuscitou um homem que estava morto. Glória a E Deus. agora aquele pastor lá que tu contou que ele contou que tu curou a mulher dele de câncer. E eu preciso só uma coisa de ti. Eu preciso que tu cure a minha mulher. Nossa. E mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Porque quem pode e não faz é porque quer sacanear o outro. Nossa. Eu que digo, forte isso. mas me disseram também que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu não é que nem nós homens que prometemos e não cumprimos, que damos a nossa palavra e voltamos atrás. Cara, que... Me disseram que a tua palavra é única. E aí eu estava sentado na cama, assim, eu me coloquei de joelhos no chão, levantei as mãos e falei, por isso eu quero te agradecer agora pela cura da Celene. Uau. Eu sei que a partir de agora ela não tem mais nada, eu sei que ela está curada. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu não mando mais em mim. A partir de hoje eu só vou falar o que tu mandar eu falar. Eu só vou andar por onde tu mandar eu andar. E eu nunca, sob hipótese nenhuma, vou questionar as suas ordens. Meu Deus. A partir de hoje tu é o dono da minha casa, da minha vida, dos meus pensamentos. É tudo contigo. Glória a Jesus. Levantei dali, abri a porta do meu quarto e gritei para minha esposa. Pretinha, meu amor, parabéns, tu tá curada. Meu Deus. Ela amigo. olhou e falou assim... Como assim? Ela falou, que loucura é essa? Aí eu falei, tu tá curada. Ela falou, quem te disse isso? Eu falei, Jesus. Estava conversando com ele no quarto ele agora e ele me disse isso. Ela falou, tu tá maluco. Eu falei, eu sou tudo, menos maluco. Eu falei, eu só quero que tu acredite. Eu falei, tu não acredita, né? Ela falou, não, eu não acredito. Eu falei, não tem problema. Eu só preciso que tu acredite que eu não tô louco. Só isso me basta. Sim. Só que eu tô bem, que eu tô tranquilo, que eu tô legal. Meu Deus. Só que Jesus falou comigo. E ele garantiu que tu tá curada. E eu quero comemorar contigo. Fui na cozinha, peguei 2 copos, coloquei água dentro, falei, brinda Brindar. comigo. Comemorar a vitória. Brindei com ela, falei, a partir de hoje mudou. A partir de hoje tá curada. Cara, que atitude de fé para quem não tinha um relacionamento. Porque tu se posicionou, né? Me posicionei. Hoje eu sei que, na verdade, o que eu estava fazendo com Deus era um propósito. Eu não sabia que tinha esse Um nome. propósito incrível, né? Mas eu estava fazendo um propósito. Eu estava dizendo, ó, eu vou mudar minha vida. Eu só estou te pedindo, faz isso por mim. Uau. Sabe? E não é por mim, pela minha esposa. Sim. Sabe? Sim. Nós precisamos dela. Ela, Meu Deus. sabe? Eu fiz um propósito com Deus. E aí, quando deu 15 dias, a minha mulher começou a melhorar. Meu Deus do céu. E hoje ela está curada. Glória a Jesus. Isso é muito forte. Pastor. Muito forte, muito forte. Abre um parênteses. Bárbaro, claro. E profetiza para essa galera que está assistindo, cara. O poder de um propósito, o poder de um posicionamento, o poder daquilo que Deus quer manifestar na vida de alguém. Faça isso, pelo amor de Deus. Na verdade, Deus tem um projeto para cada um de nós. A Bíblia fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. Só que o melhor dessa terra não é um carro, não é uma casa. O melhor dessa terra não é conta bancária. O melhor dessa terra é viver aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. Pastor, nessa semana eu preguei uma palavra que eu nunca tinha pregado. Eu não sei se o senhor já pregou essa palavra um dia, eu nunca tinha pregado. Eu preguei o Pai Nosso. E no Pai Nosso fala que seja feita a tua vontade. E eu, nessa pregação, eu falei, nós oramos para Deus sempre fazer a nossa vontade. E a nossa vontade é falha porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos nos colocar de uma forma que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Glória a Deus. O cordeiro na nossa casa foi a Silene. Através da vida da Silene, a minha vida foi transformada, a vida dos meus filhos, dos meus irmãos,
dos meus amigos, de pessoas que nós não conhecíamos, foi transformada. Hoje, dezenas de empresários. Transformados. O que eu quero te dizer, tu que está nos vendo agora, não sei se tu está me vendo hoje, em 2032, em 2059, Sim. porque está na internet. Sim, sim. Deus tem um propósito. Só que a gente fica falando quase que como um mantra. Deus tem um propósito na tua vida. E como se isso fosse uma coisa ao ver. Não, Deus tem um propósito de verdade. Pontual, incrível. Pontual na vida de Cirúrgico. cada um, cirúrgico. Em João 15,16, Jesus fala, não foi vós que me escolheste, mas sim eu, Jesus, que escolhi a vós para que vai dê fruto. Glória a Deus. E que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome lhe seja concedido. Glória a Deus. Através da vida da Silene, de nós crermos que haveria uma transformação através da vida dela, houve uma transformação geral na nossa vida. Eu não sei o que tu está passando, está me olhando aí agora, mas faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus de que tu vai dar o primeiro passo, de que tu vai buscar uma transformação. Glória a Deus. Que tu vai dizer, não, eu vou fazer a tua vontade, Deus. Eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado. Não existe chance nenhuma de Deus não ouvir o teu clamor. Nenhuma. Ele nunca estará ocupado a ponto de não poder ouvir Não. o clamor ou as suas mãos encolhidas que não possa abençoar, que não Não. possa cuidar. O problema é que nós queremos fazer a nossa vontade. É duro. Tudo que a Silene passou é Nossa. muito duro. Terrível, você imagina, né? Mas isso só aumentou meu amor por ela. Hoje a Silene é o grande amor da minha vida. Glória a Deus. Eu falo sempre, pastor, que um dia, com certeza, Deus vai permitir que um cientista descubra a cura dessa doença. E a ciência vai curar muitas pessoas com a doença que hoje é incurável. Agora tem uma coisa que os cientistas nunca vão conseguir fazer. É transformar um péssimo marido em um bom marido. Uau, Um péssimo pai em um bom pai. uau. Um péssimo amigo em um bom amigo. Uma coisa que um cientista nunca vai conseguir fazer é transformar um coração de um homem e de uma mulher. Esse só Deus consegue fazer. Glória a Deus. Então, hoje, sempre que eu olho para a Silene, eu vejo Deus sobre a vida dela. Eu vejo que através... Agora, esse final de semana, por exemplo, era o batismo de uma sobrinha, da filha do Lê, e eu me quebrantei muito, porque eu olhava a Alice dentro da piscina sendo batizada e eu olhava para o lado direito e estava a Silene sentada. Glória a Deus. E eu dizia, começou ali. Ela foi a porta. Começou ali, ela foi a porta. Nossa. Ela foi instrumento de Deus Meu Deus, para toda a família. para toda a família. Através da cura dela, do sofrimento dela, muitas coisas aconteceram. Então, eu passei, por exemplo, 10 anos dizendo para a Silene que o ministério dela era muito maior que o meu. E ela falava, não, mas tu é famoso, tu é um artista. Tu já tem a questão no culto, no palco, por exemplo. E eu falava, mas não tem a ver com fama. Sim. Tem a ver com o que Deus quer para a vida de cada um. Exato. E o teu ministério é um ministério muito grande, eu falar para ela. Porque é o ministério das pessoas olharem para a tua vida e enxergarem Deus de forma profunda. Porque a Bíblia, para o mundo lá fora, não é a Bíblia lida. Não. É a nossa vida. É. Então, a pessoa não acreditar em alguma coisa que a Bíblia fala, até porque ele não tem esse entendimento, Sim. beleza. Mas duvidar de a pessoa receber um milagre é impossível. Isso. Mas depois que ele conhece o milagre, aí ele vai conhecer o Deus da Bíblia, aí acaba um processo de iniciação de salvação. Exatamente. Fabinho, que coisa incrível, cara. Quanto tempo vocês hoje atuam, esse ministério lindo que tu tem, viaja o Brasil inteiro, quanto tempo vocês têm ido por o mundo? Eu lembro, no início da Life Peace, Sim. lá na Avenida Brasil, faz 10 anos atrás, vocês fizeram um evento top com a gente, que era um evento de casais, Isso vocês mesmo. testemunharam. Quanto tempo vocês estão na estrada falando que Jesus cura, transforma? Quanto tempo Pastor, faz? eu costumo dizer que esse ano agora, né, 2023, nós estamos em 2023, está fazendo 15 anos. Nossa. Né? 15 anos que a gente aceitou a Jesus. E faz 15 anos, quase 15 anos, talvez 14 anos e 11 meses, Sim, que sim. começou o nosso ministério. Nossa. Por quê, pastor? Porque quando a gente teve esse encontro com Deus. com Nossa. Deus, naquele dia, 3 meses depois que eu fui na igreja pela primeira vez, ali eu entendi que Deus tinha nos escolhido para fazer a obra.
Então, independente... Foi muito rápido, né, cara? Independente de um título de pastor, de evangelista e tal, que Deus transformou a Silene não por nós, mas por quem ele queria alcançar. Sim. É por isso que Deus fez isso. Tanto é, pastor, que aconteceu, um mês depois a Silene voltou para casa, 3 meses eu tive essa conversa com Jesus, e depois mais 3 meses aconteceu uma coisa muito, muito, muito diferente. A Silene me ligou que o Murilo, nosso filho, estava com febre, tinha que levar ele no médico, e eu fui levar ele num centro de saúde lá em São Leopoldo, e eu chego lá e ela vai no balcão levar os documentos dele, e eu olho para o lado e tem uma mãe com um menininho pequeno de uns 6 anos chorando. E eu tô sentado e Deus começou a falar comigo. Vai lá e ora com ele. Uau. Só que eu tô há 6 meses na igreja, Sim, pastor. verdão. Gatinhando, começando a caminhar. Eu falei, não, isso é loucura da minha cabeça. Sim. Vai lá e ora com Que ele. legal isso. Lá pelas tantas eu falei, Deus, eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Vai falar o quê? Vou falar. E Deus falou assim, vai lá e ora com ele. Eu levantei e fui lá. E aí comecei a falar com aquele menino, apertei o nome dele. Falei, como é que é teu nome? Ele falou, Guilherme. Eu falei, Guilherme, o que tu tá sentindo? Ele falou, tô sentindo uma dor aqui. Eu falei, o tio também tem uma dor assim. Dói assim também e tal, e tu vai ficar bom. Nisso veio a mãe dele chorando. E eu tô ajoelhado assim, na frente dele, conversando com ele. Daí ela veio assim, eu falei, eu tô conversando com o Guilherme aqui, o Guilherme tá dizendo que tem uma dor aqui no estômago. Eu falei, pois é, os médicos estão dizendo que ele tem um problema de coração e tal. Agora vai fazer outros exames. Novinho. E ela chorando. E aí eu, sem sentir, saiu da minha boca assim, eu falei, eu posso orar com ele? E ela falou, pode. E eu falei, cara, e eu oro o quê agora? E eu lembrei que um irmão, querido irmão Serginho, um dia na igreja falou para mim assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. E Deus me trouxe a lembrança aquilo. Frase poderosa. E eu lembrei daquilo e eu coloquei a mão assim no peito dele e falei assim, Senhor, cuida do Guilherme, tira qualquer enfermidade dele e lava ele com o sangue de Jesus, pois o sangue de Jesus tem poder. Pastor, quando eu falei aquilo, o Guilherme me lavou de vômito. Tava na frente, começou a vomitar. E nisso chamaram Guilherme, Murilo, já chamaram meu filho, chamaram ele. E eu saí pra rua e comecei a chorar. Falei, cara, o que aconteceu ali? Liguei pro meu pastor Joel. Pastor, me ajuda. Pastor. Ele falou, Fabinho, eu tô no encontro de pastores aqui em Porto Alegre, não posso falar agora. Pastor, mas eu preciso falar, pastor. Eu preciso falar, mas não consigo. Vai de noite lá na igreja, a gente fala lá. Amém. Fui pra casa, fiquei debaixo das cobertas a tarde toda. Sim. De noite, fui lá falar com ele. Cheguei antes do culto. Pastor, aconteceu assim, contei tudo pra ele, ele começou a rir. Ele começou a rir. O que tá rindo, pastor? Ele falou, tu lembra a conversa que tu teve com Deus? Que era pra ele te usar e que tu nunca ia questionar. Lembra que tu me contou daquela conversa lá? Falei, sei. É isso aí. Ele falou, ele precisava de alguém. Não tinha outro melhor, ele pegou tu mesmo. Vem assim, ele falou, ele falou, ele pegou tu mesmo. É assim. Eu falei, pastor, só para me entender. Então quer dizer que não depende de mim? Ele falou, não, Fabinho. É só dizer eis-me aqui. Uau. E o resto ele faz. Aquela experiência, por isso que eu falo, aí aquela experiência, eu estava 6 meses na igreja. Aquela experiência foi assim, cara, eis-me aqui. Eis-me aqui. E a partir dali, daquele dia, eu comecei a fazer uma oração, que é uma oração tradicional nossa lá em casa. Todos os dias à noite, antes de dormir, a gente ora junto ali, como família, e eu faço 2 pedidos. Há quase 15 anos, eu faço 2 pedidos. O primeiro é, Senhor, tira do nosso caminho amanhã tudo que não for teu. Não interessa se é dinheiro, se é fama, se é riqueza, se não for teu, nós não queremos. Afasta. E o outro é, Senhor, coloca na minha frente amanhã alguém que precisa ouvir a tua palavra e nos usa. Glória a Deus. E há 15 anos, todos os dias, Deus coloca alguém na minha frente. Glória a Deus. Às vezes milhares de pessoas, como agora, milhares de pessoas estão vendo. Cansadas, Às vezes é uma pessoa num banco de praça. Às vezes é uma pessoa no avião sentado do lado. No aeroporto. No Uber. Às vezes é num culto para 500 pessoas, para 10 pessoas. Mas todos os dias, pastor, há 15 anos, eu falo de Jesus para alguém. Então eu costumo dizer
que eu sou pastor, eu e a Silene, nós somos pastores há 1 ano. Mas Deus nos concedeu um ministério há 15 anos. Nossa. No dia que nós colocamos o pé pela primeira vez dentro da igreja. Porque eu entendo que cada um que está nos vendo tem um ministério. Tem. Um chamado, um Tem propósito. um chamado, tem um propósito. Esse propósito pode ser... Deus te deu o propósito de ficar na portaria da igreja, recebendo com um sorriso as pessoas e transformando. Pode ser limpar a igreja. Sim. Pode ser pregar a palavra, pode ser cantar, pode ser cuidar na tesouraria. Porque Deus vai usar cada um de um jeito. Exatamente. São 5, né? São todos diferentes, mas todos têm uma função. Exatamente. Então, às vezes as pessoas, não, porque um dia eu vou servir. Irmão, esse dia não vai chegar nunca. Comece agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Pastor, a coisa que eu mais gostava quando eu cheguei na igreja era, no final do culto, já recolher as cadeiras. Sim. Sabe, varrer a igreja. Entregar panfleto de evento. Sim. Porque isso me mostrava quem eu era, assim, me botava no chão. Acho que o maior prazer é em ser útil para o reino de Deus. E também, pastor, de te botar no teu lugar. Dizer assim, aqui, tu não é ninguém. Tu entendeu? Somos apenas instrumentos de Deus. Exatamente. Vai varrer o chão, meu filho. Glória a Deus. Tu não é artista, tu não é ninguém. Vai limpar o banheiro. Vai limpar o banheiro, vai... Por que isso? Se eu estava limpando, ajudando a puxaria, eu estava ajudando uma célula, a gente fez uma transição, eu estava ajudando uma célula como líder. Aí ela estava limpando a igreja e alguém chegou assim, cara, é tu, pastor? Eu estava de calça moletom, de camiseta. Falei, sim, sou eu. Por que não? Mas limpando, pastor. Falei, cara, mas como tu acha que começou a Life Peace? Foi nós que limpava, nós que fazia a cantina, nós que... E muda o quê? Não muda nada. Eu estava agora limpando, e sabe o que eu estava lembrando? Que já se passaram 11 anos. E Deus deu tudo isso aqui pra gente. Ele só estava me lembrando como que a gente iniciou. É isso, pastor. Então, eu acho, Fabinho, nós estamos chegando agora no final, eu acho que por mais que a gente alcance alguma coisa incrível, a gente está falando sobre o negócio, a gente está falando sobre network, a gente está falando sobre conexões, e Deus vai levar a gente, vai levar a igreja, vai levar como empresários, para nós falar para 10 pessoas dentro de uma empresa, ou para 1000 pessoas dentro de uma empresa, mas o segredo do nosso sucesso, vendo tudo que o Fabinho tem falado hoje, e eu tenho acompanhado o ministério, a rádio, os programas, as conexões, Deus tem colocado o Fabinho com artistas a nível nacional e internacional. Isso é incrível, mas o segredo de toda essa caminhada, de todo esse sucesso, de todas essas conexões, é a gente não esquecer da onde a gente veio. Botar a rádio lá na casa onde iniciou tudo, no lugar onde o esgoto era aberto, não existia asfalto, com certeza era brita, era cascalho. A gente não esquecer da onde a gente veio. Tem uma referência bíblica que diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Provérbio 16. E o lindo de tudo isso, se o coração do homem faz plano e a resposta vem de Deus, para ter resposta de Deus, precisa ter planos. Isso. E a resposta de Deus é 3. Sim, não ou silêncio. Se é sim, mergulha de cabeça. Se é não, não teima. E se é o silêncio, ele está trabalhando na nossa vida. Espera. Fabinho, as considerações finais, a gente está chegando no final. Tu vai ter que prometer que tu vai voltar. Que nem eu fiz na rádio. Vou te pegar também aqui. Vai ser com o maior prazer, pastor. Prazer ter você aqui, mas a gente está chegando ao final. Eu queria que tu deixasse um conselho. Provérbios diz também que a sabedoria habita em meus conselhos. Essa galera que está assistindo nós, com certeza tu passou por coisas terríveis, agora está vivendo o melhor de Deus, coisas incríveis. Mas se fosse dar um conselho para as pessoas que nos assistem, qual conselho tu daria? Como que dá para fazer? Estou esperando de Deus, mas ainda não aconteceu. Eu preciso de um milagre, de uma cura, uma restauração no casamento ou um milagre na área empreendedora. Qual conselho tu daria? A gente falou em Provérbios fala também que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Se a gente lê de trás para frente, diria que todas as nossas vitórias vêm do Senhor. A vitória vem do Senhor. Mas o cavalo se prepara para o dia da batalha. Então nós precisamos nos preparar. Nos qualificar, buscar referências. Sim. Quem são as tuas referências? Nossa. Sabe quem são? Em quem tu tem te inspirado? Sabe, eu acho que às vezes a gente se inspira nas pessoas erradas. Né? Tem um filósofo francês que diz que um homem deveria ser medido pelos métodos que ele usou para chegar onde ele chegou. Sim. E a gente tem se inspirado em pessoas que não usaram bons métodos. Então começa a olhar na tua volta. A Bíblia também diz que a árvore se conhece pelo fruto.
Então dá uma olhadinha em volta de quem tu tem te inspirado. Sim. Quais são os frutos que ele tem dado. E busca imitá-lo. Sabe, busca ele como referência. Vai buscar os melhores mentores. Glória a Deus. Os melhores discipuladores. Vai sentar no banco para aprender. Glória. E não fica reclamando que a vida não te dá oportunidade. Sim. Porque a vida não Sim. dá oportunidade a quem não se prepara para a oportunidade. Uau. De repente passou já 10 mil oportunidades na tua vida e tu não viu que era para ti. Esteja no lugar, busque as conexões corretas. Glória a Deus. Existe um poder nas conexões. Incrível. Então, a conexão vale mais do que dinheiro. Muito mais, porque o dinheiro acaba. Agora, uma conexão bem feita, ela te leva a lugares. Eu falava, antes de a gente começar, de um amigo que eu conheci numa recepção. Sim. E que me conectou com Nossa, pessoas do mundo todo. Incrível. Então, incrível. a minha mensagem final para ti que está nos vendo é: se prepare. Se prepare. Deus tem grandes coisas na minha vida, na vida do pastor, na sua vida, mas você precisa estar preparado, porque senão Deus vai dizer o seguinte: olha, eu queria tanto te colocar em grandes lugares, mas infelizmente não posso. Meu Deus. Porque não existe a preparação para isso. Muito. Esses dias um amigo, um querido amigo que não é cristão, e eu falando para ele que ele deveria ir à igreja, que ele deveria, sabe, mudar de vida, e ele olhou para mim e falou aquilo que todos nós, antes de conhecer Cristo, falamos. Ele falou: Fabinho, eu sou um cara do bem. Sou um cara do bem, eu não faço mal para ninguém. E eu olhei para ele, eu sei que é duro, talvez vai chocar algumas pessoas, mas eu falei para ele: tu não é um homem do bem. E ele falou: sou sim. Eu falei: não é. Ele falou: tu tá me ofendendo. Eu falei: não estou te ofendendo, eu estou sendo só sincero contigo. Ele falou: por que eu não sou homem do bem? Se eu ajudo a entidade tal, se eu faço não sei o quê, tu sabe que eu sou um cara honesto, eu nunca roubei de ninguém, eu nunca toquei de ninguém. Eu falei: quanto à tua honestidade, não faz mais que a tua obrigação. Quanto às entidades que tu ajuda, ok, muito bonito, mas é a nossa parte como cidadão. Agora, quando tu trai a tua esposa, tu não é um homem de bem. Uau. Porque ela passa vergonha no salão de cabeleireiro. Ela passa vergonha nos lugares que ela vai, que todo mundo sabe que o marido dela é infiel a ela. A tua filha de 15 anos, ela passa vergonha na escola, porque as colegas dela sabem que o pai dela é infiel, porque nessa cidade todo mundo sabe que tu é infiel. Então, tu não é um homem de bem. Uau. Então, a gente... cara. Choquei, porque a gente é Mas muito... remédio para dor de estômago não pode ser doce, tem que ser amargo. Né? Porque é hipocrisia. Sim. O que é ser um homem de bem, uma mulher de bem? Sabe quem é que é de bem? É de bem quem segue os valores e os princípios que o único que é bom nos deixou. Glória a Deus. Um caminho a ser seguido. Exatamente. Uma forma a ser moldada, um propósito a ser direcionado. Exatamente. Meu pastor, obrigado pelo convite. Cara, nós que agradecemos. Feliz mesmo por você estar aqui. Eu sei que é bem corrido, chegou há pouco de São Paulo, mas veio aqui para abençoar a gente. A gente fica devendo também. Vamos fazer grandes conexões. Vamos. 2024 está chegando e a gente vai fazer grandes parcerias relacionadas ao business para falar de Jesus para todo esse povo. Com certeza. Na verdade, eu vim hoje achando que a gente ia falar da DEC, ia falar de empreendedorismo e o Espírito Santo nos direcionou para outro lugar. Glória a Deus. Então, vou aproveitar o pessoal que quer conhecer a DEC, a nossa academia do empreendedor cristão, pode me seguir nas redes sociais, que é @FabinhoVargasOficial. Segue lá. Maravilha. E daí de lá a gente vai... E para entrar em contato, vai pelo direct Vai mesmo, pelo direct. Tem o telefone disponível. Vai pelo direct, que ali é mais fácil. @FabinhoVargasOficial, deixa um direct ali e aí o nosso time entra em contato lá. Show de bola. Tá bom? Gente, chegamos ao final de mais uma programação, mais um podcast. Para nós é uma alegria ter sempre vocês com a gente. Hoje com a participação do nosso grande amigo Fabinho. Que Deus te honre, te abençoe e te prospere. Eu desejo a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe. Tchau, tchau.